Olha, eu admito que eu não consigo nem pensar fora de um contexto de ciências sociais, porque eu tinha até tentado decorar a definição de jogo para trazer aqui, mas é basicamente quando você tem um conjunto de regras, você tem jogadores que têm um conjunto de regras que deixam muito claro quais são as decisões a serem tomadas, e essas decisões têm consequências, têm resultados, e o estudo da teoria dos jogos é entender como que esses parâmetros mudam a dinâmica dos jogadores, não é? Talvez a gente fala de jogo na sociedade hoje em dia, a gente vai pensar na Steam, vai pensar em xadrez, vai pensar em, enfim, diversos jogos que tem por aí, o FIFA, os próprios esportes, né, tipo futebol, basquete. Só que quando a gente pensa na interação humana, principalmente na dimensão econômica, mas não só, na dimensão política também, a gente está a todo momento competindo recursos, competindo espaço, tomando decisões que são conflituosas entre si. E a teoria dos jogos, ela de certo modo exerce um papel de sistematizar como que essas decisões podem ser tomadas e quais podem ser as possíveis consequências dessas decisões. Existe o famoso exemplo do dilema do prisioneiro, que é o principal modelo de jogo, mas eu gosto de um outro exemplo, que se eu não me engano também tem equilíbrio de Nash nesse jogo, que o meu professor chamava de chicken, que é basicamente, imagina eu e você, a gente tem aqueles carros de Velozes e Furiosos, estamos à noite numa estrada que só tem a gente, eu dirigindo na sua direção e você dirigindo na minha. E o jogo é, quem desistir primeiro perde. Então, quais são as decisões que nós temos aqui? Se eu e você seguirmos nessa direção, nós dois vamos ter uma perda grande, ou do carro ou da nossa vida. Se eu desistir primeiro, você vai ter a vitória, porque eu perdi, eu desisti, você vai ter uma vitória. Veja que o ganho, se eu desviar e você continuar, não se compara à perda de se nós dois continuarmos nesse sentido e entrarmos em colisão. Então, um equilíbrio dominante poderia ser, se eu ganhar, ou seja, se eu não desistir, você desistir, esse é o equilíbrio que, poxa, beleza, é isso que eu quero. Mas, no fundo, o melhor para nós dois é que a gente desista, os dois juntos, não é? E isso é um resultado muito forte, porque mostra que em contextos de competição, nem sempre eu buscar o melhor para mim mesmo é o melhor resultado para os dois, ou para mim mesmo. Às vezes o melhor é a gente trabalhar num contexto de colaboração indireta para a gente poder chegar a um resultado que é melhor do que o risco do resultado pior. E aí talvez você fale, Eduardo, mas por que esse jogo é tão relevante? Um jogo de chicken, de quem desiste. Quando você vai entender relações internacionais, num contexto de uma relação conflituosa, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, o jogo do chicken aparece, porque é meio que cada país fazendo um movimento que ele não necessariamente quer entrar num cenário de guerra, mas ele quer ameaçar o outro e fazer o outro desistir da escalada. Só que o outro fala, eu não vou desistir primeiro, eu vou continuar a minha escalada. Como que isso se refletiu no caso de Estados Unidos e Rússia? Os Estados Unidos, num decorrer de décadas, foi pegando países ali na fronteira da Rússia e colocando dentro da OTAN. E ao estarem dentro da OTAN, os Estados Unidos podem colocar um exército ali de diversos países e, de certo modo, ir ameaçando a Rússia nesse processo. A Rússia começou um movimento, há anos atrás, de anexar a Crimeia, da Ucrânia. Foi um primeiro movimento que já dá um sentido, olha, se continuar nesse movimento, eu também vou ir na minha direção. Lembrando que a Crimeia é uma região muito importante para o escoamento dos produtos da Rússia. E, nesse caso, nenhum dos dois desistiu. Eles pagaram para ver e foi uma guerra que, no fundo, todos perdem. Ninguém ganha com essa guerra, inclusive a própria Rússia. Era melhor que não chegasse a esse ponto. Não estou aqui defendendo, obviamente não concordo, mas é para mostrar que entender interação até mesmo de países, de pessoas, de organizações, você pode encaixar num jogo simples como esse que eu descrevi aqui, e em um jogo como esse pode ficar nítido que o melhor resultado não é cada um buscar o seu próprio interesse, mas pode existir um equilíbrio no qual diferentes agentes buscam ali uma situação que é a melhor para todos os envolvidos. Por isso que é uma contribuição muito importante do Nash para o debate social, político e econômico,
e que, de certo modo, confronta o que o Adam Smith disse quando ele estava observando o começo ali da Revolução Industrial.